Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para a gente fazer mais um Diários da Quarentena. Nesse dia que tá mais ou menos igual ontem, meio nublado, um pouquinho frio, mas chuva que é bom nada. Mas o legal é que deu uma resfriada aqui no Rio mesmo, tá um pouquinho mais frio que ontem. Então já fica um pouquinho mais agradável de passear por aqui, aproveitando os últimos dias aqui no Rio de Janeiro, antes de começar o inferno completo, que é o verão aqui, em que as temperaturas simplesmente tornam uma tortura qualquer coisa fora de casa. Qualquer coisa que você tem que fazer fora do ar-condicionado fica desumano. Bom, estamos aqui no aterro do Flamengo mais uma vez. Vamos ver como é que tá aqui. A praia hoje não está muito cheia, porque, como eu falei pra vocês, aqui hoje tá frio. Assim, não tá frio, tá fresquinho. Não tá aquele calorzão de praia, aquela coisa de animar o pessoal ir pra praia. Tava meio que ameaçando chover. Então realmente não é esperado muita gente aqui. Bom, esse é o Diários da Quarentena, o nosso bate-papo diário que a gente faz aí desde o dia 2 de abril. A ideia originalmente era desobedecer as leis idiotas. Agora é só passear mesmo, bater papo. Em tese era proibido andar por aqui de 2 de abril até acho que 15 de maio. Foi desobediência civil, agora não é mais não. Pô, fiquei sabendo que agora que reabriram os parques em São Paulo, ou estão pensando em reabrir os parques. Aqui, na verdade, assim, alguns já reabriram, mas tem outros, inclusive o Museu da República, que eu costumava frequentar, jogar Pokémon ali, que está fechado ainda também. Não sei qual é a justificativa deles. Deve ser alguma coisa na linha de a gente prefere ficar em casa, então por que reabrir, né? Bom, então vamos aos nossos papos. O primeiro eu lembro de cabeça, que é o caso do Hunter Biden e a Amália Obama. Esse troço está pipocando aí na rede o tempo todo. Eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre o assunto, né? Mas assim, eu não vou ficar fazendo fofoca de, não, o cara fulano comeu Beltrana. Isso aí não me interessa, isso aí, meu amigo, menor dos meus problemas. O que eu tinha para falar sobre o assunto, eu falei no vídeo de ontem, que é um vídeo sobre como a informação descentralizada impede a censura. E daí, embora eu tenha usado algumas indiretas, porque eu não queria dar muito na cara que eu estava explorando esse tema, acabou que ficou um pouco assim no ar, assim, hipoteticamente falando do caso do Hunter Biden. Para quem viu o vídeo ontem e não entendeu, é evidente que filho de candidato a presidente, eu estou falando do Hunter Biden, e advogado do outro candidato a presidente, eu estou falando do Rudolph Giuliani, que no filme Borat 2 aparece numa cena meio comprometedora com uma menina que no filme ela interpreta uma garota de 15 anos, mas a atriz em si tem 24 anos, então assim, do ponto de vista libertário, meu amigo, não tem nada errado ali. De qualquer forma, deixou o Rudolph Giuliani uma posição, digamos, chata de explicar. Ele explicou, disse que ele tinha acabado a entrevista, tinha tirado a fiação de microfone, estava ajeitando a camisa debaixo da calça e por isso está naquela posição. Ele é um senhor de idade já, gordo, então realmente eu não estranho não que ele tenha feito essa ginástica toda para colocar a camisa para dentro da calça. Mas também não boto minha mão no fogo não, isso aí, foda-se. Como eu disse, é o menor dos meus problemas. A minha crítica à situação toda do Biden não é que o cara fumou crack, ou que ele deu em cima da sobrinha dele que tinha 14 anos, isso aí pra mim. Ou, como estão dizendo agora, comeu a Amália Obama. Isso aí pra mim, meu amigo, é fofoca, nego discute aí, pra mim faz zero diferença.
A grande questão ali toda é o fato de que dá a entender que pelo menos uma parte daqueles vídeos foram usadas para chantagem contra ele. Então o governo chinês pode ter coisas para chantagear o Hunter Biden. Não sei se sobrou alguma coisa, né? Depois disso tudo, brincadeira não. Mas nunca se sabe, vamos ver. O fato é que qual é a história dele com a malha Trump? Eu tinha visto a foto, isso é claro, dele batendo uma carreirinha de cocaína usando o cartão de crédito com o nome da malha Obama. Da malha Obama, que é filha do Obama. Que, diga-se de passagem, se não me engano, na época era menor de idade também. As filhas do Obama são novas, elas fizeram 18 anos recentemente. Então, isso é inegável. Tem foto com cartão de crédito da malha Obama, que é filha do Barack Obama, batendo carreirinha na mão do Hunter Biden. E tem uma foto do Hunter Biden comendo uma menina que não dá pra ver quem é, não dá pra ver o rosto dela, mas pelo tom de pele e por conta de uma pinta que tem na coxa, supostamente seria a malha Obama. Então, de novo, tem suposições aí de que pode ter acontecido aí esse romance presidencial americano há um tempo atrás. Que diferença isso faz? Como eu falei, faz zero diferença. Ah, então o Hunter Biden era um drogado maluco. Pô, isso aí, meu amigo. Se fosse só isso, pra mim tá beleza. Zero problemas, zero preocupações. O risco todo, como eu falei, é quando a influência de um sujeito maluco desse pode sacanear todo mundo. Pode fazer os caras abrir as pernas pros chineses. E aí sim, isso vai afetar até a gente aqui. Então, esse todo é o ponto. Pra vocês saberem qual é a história da malha Obama e o Hunter Biden. Tinha milhares de fotos comprometedoras. Quem tiver à toa e quiser buscar foto comprometedora, vídeo de sacanagem, só procurar na internet, já tem repositório com todos os e-mails, textos, imagens que tinham no laptop do Hunter Biden, que já está confirmado que era do Hunter Biden mesmo. Então é só se divertir lá. Eu não vou falar isso em vídeo, porque é um risco muito grande de ter o canal bloqueado por isso. Então o que eu falei foi só isso. É a questão engraçada que é as empresas de tecnologia tentando esconder um fato na era da informação descentralizada. Não conseguem, pior ainda, acabam gerando o efeito Streisand e mais gente correndo atrás de saber que diabo que é isso, essas fotos dos caras. Tá arriscado ter ainda mais visibilidade do que teria se não tivessem tentado censurar. Enfim. Esse é um dos casos. Outro caso que é rapidinho de falar, só por curiosidade. Hoje vai sair ainda um vídeo sobre o caso lá do Chile, do plebiscito que eles aprovaram a nova Constituição lá no Chile. E daí eu falo no vídeo, coisa. Eu não vou adiantar agora, porque vocês vão ver o vídeo daqui a pouco lá no canal principal. Eu terminando aqui o Diários da Quarentena, devo chegar em casa e liberar o vídeo, antes das 6 horas ainda. Então eu explico tudo lá, mas via de regra eu vou falar pra vocês, vou adiantar minha conclusão, que é duas coisas. Primeiro, uma merda. Vão se ferrar com essa brincadeira. E a minha segunda conclusão pode saber que isso vai vir pro Brasil. Pode saber que vai ter nego querendo isso. E qual não foi a minha surpresa, ou não surpresa, quando eu estava saindo para fazer o Diário da Quarentena, eu vi uma notícia no G1 que já tem deputado agitando exatamente isso. Vamos fazer uma nova Constituição no Brasil. E eu vou te falar um negócio. Eu não sei se vai chegar a ser um plebiscito. Mas, meu amigo, se chegar a ser um plebiscito, você pode ter certeza
que nego vai votar sim, igual os otários lá do Chile. Mesma coisa. Não tenha dúvida alguma. E, de novo, vai ficar uma Constituição pior ainda do que é esse bagulho completo que é de 88. Não tem jeito, essas coisas só pioram. A cada ano que passa, mais o Estado tende a crescer, mais tende ao socialismo. Então não tem como diminuir o Estado por essa via. Não adianta, vai ser pior ainda, vai aumentar ainda mais o Estado. Então a notícia que eu ia dar para vocês aqui é isso. No vídeo não tem isso, porque o vídeo já está pronto, eu já tinha terminado o vídeo. Geralmente eu subo ele, boto para os patrocinadores já viram o vídeo. E daqui a pouco eu libero para geral, lá para as 6 horas, assim que eu terminar aqui. Terminando aqui, chegando em casa, eu libero o vídeo do plebiscito no Chile. E então no vídeo não tem isso, não tem essa informação. A informação que eu estou dando nova agora é que, sim, eu detesto estar errado nessas coisas, mas é um fato que a primeira coisa que os deputados aqui em Banânia pensaram, vamos fazer também, olha que legal. E, meu amigo, tem uma chance altíssima disso passar, tá? Não vou enganar não. Eu já tinha falado num vídeo há tempos atrás que o Brasil nunca ficou na história dele republicana mais de 30 anos sem fazer uma Constituição nova. E a nossa Constituição atual já tem 30 e poucos anos. Aqui no Brasil, meu amigo, a cada 20 e poucos anos o nego faz uma Constituição nova. Sempre tem uma história, sempre tem alguma coisa. Então, eu acho mesmo que essa daí não vai durar muito tempo não. Já durou mais do que deveria, vai acabar caindo. E deixar claro também que eu acho uma bosta completa essa Constituição. O meu problema é só aquele que eu já falei também com relação à reforma tributária. Tributo no Brasil é uma bosta, vamos fazer uma reforma tributária. Não, não faz, não adianta, só piora, não tem como melhorar. O pessoal tem que entender que certas coisas são ruins, mas quando se mexe com política, a coisa só piora, não melhora, não tem como melhorar. Então, é besteira, deixa quieto, que a melhor situação possível é estar vazia a praia hoje. A melhor situação possível é a situação que você já tem hoje, que já tem essa bosta que está aí. Porque se mudar, vai mudar para pior. Então, é isso daí. Reforma tributária, todas elas são ruins. Não, mas o Paulo Guedes vai querer melhorar, vai querer simplificar, não vai diminuir imposto, mas vai simplificar. Pronto, isso daí já é uma impossibilidade lógica, porque no que você simplificar os impostos, fatalmente vai ter algum aumento de imposto. Eles não vão aceitar diminuição de imposto. Então é altamente improvável que qualquer mudança na regra passe sem ter algum aumento de imposto, porque no que simplificar muda a regra. No que mudar a regra, ou vai aumentar um pouquinho ou vai diminuir um pouquinho. Se diminuir um pouquinho a arrecadação, eles não vão deixar passar, eles vão mudar para ter no mínimo o que tinha antes. Então assim, é batata que vai aumentar imposto. Mas o pior nem é isso, o pior é que fatalmente, depois que o Paulo Guedes mandar a reforma tributária para o Congresso, aí o congressista da bancada de São Paulo vai dizer, não, mas essa regra aqui prejudica São Paulo. Então não pode, tem que mudar. E aí o candidato do Rio vai falar, não, mas essa aqui prejudica o Rio. Tem que mudar também. Aí no final das contas, sabe o que vai acontecer? Vai sair uma reforma que aumenta imposto, que se mudou vai ser para maior, e é tão complicada quanto o que você tinha antes. É sempre assim, todas as reformas tributárias brasileiras foram assim, todas elas. Não teve uma que não tenha sido exatamente esse script que eu falei. Pode até começar com uma boa intenção, com uma reforma que realmente simplifica o imposto, no final termina uma monstruosidade, com um monte de regras aleatórias, cheias de complicação, tão complicado quanto antes, e ainda aumentando o imposto. Então, ou seja, deixa quieto, deixa do jeito que está, não mexe. Não adianta, não vai melhorar. A única saída é acabar o Estado, não tem outra forma de resolver esse problema. O Estado, ele tende sempre ao socialismo. Então, o que mais que a gente tem aqui de... isso aqui eu vou deixar para o final, que é interessante. Uma coisa interessante, tem uma coisa legalzinha de falar, é que parece que a justiça foi cobrar impostos da Dolly, né, refrigerantes, e encontrou R$16 na conta da empresa.
Isso aí é zero novidade, meu amigo. Você sabe que aqui no Brasil o nego inventou essa história do chamado Bacenjur, que é um sistema do Banco Central, que ele vai na sua conta bancária e tira dinheiro de lá, se for determinado pela justiça. Então, a justiça determinou que você tem que pagar X reais para alguém. Meu amigo, eles vão lá na sua conta e tiram. Na ideia deles era assim, não, vamos resolver o problema das pessoas que não pagam decisões judiciais. Na prática, o que aconteceu, meu amigo, o nego que está com decisão, que está com processo pendente, não deixa dinheiro na conta, pô. Pô, simples assim. Ponto final. Não se deixa dinheiro na conta. É o que acontece com 100% dos casos. É uma idiotice esse povo achar que resolve as coisas na violência, na canetada. Não resolve, pô. Só cria regras idiotas que pioram ainda mais a situação. Faz o pessoal fugir do sistema bancário, que acaba sendo isso. O cara manda dinheiro para fora, compra Bitcoin, faz alguma outra coisa, justamente para não ter dinheiro na conta, para não dar margem para a justiça pegar aquele dinheiro. Então, tipicamente é isso. Ainda mais quando é para decisão de imposto, tinha mais é que esconder mesmo, um absurdo isso. Uma decisão. E olha, detalhe, eu não sei nada do processo contra a Dória, eu só sei que é questão de sonegação, então não é crime. Sonegação é belo e moral, não tem por que tirar dinheiro do cara. Existem algumas situações em que, em tese, quando você ganha uma ação de uma empresa ou coisa e tal, isso pode ser feito também. E, em tese, seria até válido na ética libertária isso. Caramba. Sair de perto aqui por causa da barulheira. Seria até ético você tirar dinheiro do cara. Mas você não pode fazer isso de forma coercitiva, não adianta. Essa ilusão de que o que falta é o governo ser mais rigoroso ainda para fazer justiça. Não, não é isso. Ser mais rigoroso ainda só vai levar a menos obediência, a mais evasão. O único caminho para a convivência pacífica é o argumento, não tem outro. Mas vai ter gente que não vai obedecer. Vai ter gente que não vai obedecer. Se você fizer de outra forma, vai continuar do mesmo jeito, vai ter gente que não vai obedecer da mesma forma. Você não ganhou nada. E ainda tem a piora da situação, porque o cara vai ficar escondendo o dinheiro dele o tempo todo. Bom, enfim, vamos em frente para o próximo item, que é volta às aulas em Minas Gerais. Está uma disputa judicial lá em Minas, porque o Zema parece que quer retomar as aulas na rede estadual e a justiça não quer deixar. O sindicato dos professores entrou na justiça e não quer permitir a volta às aulas dos alunos da rede pública. Bom, vocês sabem a minha opinião sobre isso. É lógico que isso é um prejuízo enorme para os alunos estão se ferrando nessa. Fica professor querendo ficar em casa, batendo papo, dormindo com as pernas pro alto. O sindicato querendo mais poder para eles. E no final do assunto, quem se ferra é o aluno. O seu imposto continua sendo gasto para pagar os caras. Tudo continua ruim. E só quem se ferra é o aluno. Porque todo mundo sabe que essa doença não passa. A gente de pouca idade, se pegar, não vai ter nada. Zero diferença. E quando eu falo pouca idade, eu não falo só de crianças, eu falo de pessoas até da minha idade, de 50 anos. Vai pegar quentinho também de novo. Se o nego viesse com a ideia de que, professores com mais de 70 anos estariam dispensados de dar aula, seria uma coisa que eu entenderia, sim. Acho que tem que ver como é que é a regra privada nesse caso, mas me parece uma coisa justa, maiores de 70 anos serem dispensados de dar aula. Agora, essa ideia de todo mundo não dar aula porque tem um vírus aí que a Rede Globo disse que é perigoso, cara, isso é uma idiotice, isso vai prejudicar tanto os alunos, realmente é uma pena. E está nessa situação. Olha só, o tribunal falou que o governo tem que provar que fez as medidas para retorno às aulas. Olha como é que eles invertem a coisa, porque na verdade, no momento que você quer parar a aula, você deveria ter que provar que aquilo faz alguma diferença. E não tem essa prova, ninguém provou ainda
que lockdown ajuda alguma coisa, que isolamento social ajuda alguma coisa. Ao contrário, tem estudos que eu já falei em outro canal, eu tirei o vídeo porque senão o YouTube me carca. Tirei o vídeo, só está no BitChute agora esses vídeos. Mas tem estudos mostrando ao contrário, que o ideal é deixar os jovens terem contato justamente para eles pegarem a doença, adquirirem imunidade rápido, e assim evita que a doença se espalhe, fique caminhando muito tempo na sociedade e acabe contaminando o pessoal mais idoso. Então, na verdade, pode ser o contrário, ou seja, mas repara como é que a ideia é pré-concebida na cabeça do parasita burocrata. O cara acha que isolamento está certo. Então, ele não determinou em momento algum que apresentassem a ele provas de que o isolamento funciona para fechar as escolas. Agora ele quer prova de que pode reabrir. Porra, meu amigo, não tem prova negativa, não tem como provar negativo, dizer que não faz diferença nenhuma. Porra, realmente é desesperador essa visão de como a coisa não funciona, como ela é feita para não funcionar, para ser só a ideia na cabeça do idiota, do parasita político, e pronto, e se você não obedecer, você está tudo errado. E veja, eu falo essas coisas assim, para mim, faz meio que zero diferença se tem aula em Minas Gerais ou não tem aula em Minas Gerais, porque no momento nem tenho filho estudando em escola pública, no segundo grau, no primeiro grau. Meus filhos estão todos na faculdade. Então assim, faz zero diferença para mim isso, mas eu fico realmente chateado pelos alunos, cara. Nego tá perdendo um ano da vida. Um ano, meu amigo, que não volta nunca mais, não tem jeito. Aí tá até o pessoal falando, mas uma das desculpas que o juiz falou mas se liberar em algumas cidades, as outras cidades, os alunos vão ser prejudicados. Caralho, você está admitindo que os alunos estão sendo prejudicados. Então libera para todo mundo, cacete. Não pode, tem que proibir para todo mundo. Enquanto tiver algum lugar com alguma escola fechada, proíbe para todo mundo para não atrapalhar os alunos da cidade. Porra, que lógica tem isso? Não adianta, quando fala que prejudica, não é que prejudica só em relação à média dos outros alunos. Prejudica o desenvolvimento interno da pessoa, a capacidade da própria. Não tem jeito. Ih, rapaz, atrapalhar a foto do cara ali. Esperar ele terminar a foto dele. Acabou. Então, ou seja, não tem esse negócio vamos parar tudo porque vai prejudicar os outros. Porra, vão prejudicar mais gente ainda, porque ia prejudicar só alguns. É uma idiotice sem tamanho isso, gente. Realmente chega a ser revoltante. Enfim. Já chegamos no último assunto? Ainda não. Acho que ainda temos um assunto. Sim, esse aqui é rapidinho. O Renan dos Santos, vocês conhecem, do MBL, foi indiciado por corrupção, não sei o que lá, lavagem de dinheiro. Lembra aquele caso do cara que dava superchat lá no canal deles e coisa e tal? E daí parece que fizeram O cara foi indiciado, o Renan Santos vai responder por isso. E é aquela observação que eu já falei para vocês, do ponto de vista disso, isso daí ele está sonegando dinheiro. Eu acho uma besteira isso, foda-se. Faz zero diferença no final das contas. O ponto importante da gente tirar daqui é que esses garotos entraram nessa briga política lá em São Paulo, devem ter incomodado o pessoal da máfia do PSDB, porque o pessoal da máfia do PSDB em São Paulo é forte. E, meu amigo, ali é briga de mafioso, cara. Tem essa brincadeira de brincadeira, não. Foda-se se estava bem ou estava mal, estava errado, estava certo. Vai levar facada. Tem essa, não.
Eu acho que a tendência agora é o MBL virar realmente um negócio, tipo um puxadinho do PSDB, ou um grupo minoritário qualquer lá dentro de São Paulo. Não deixa de ser uma pena. Em determinado momento eu achei até que os garotos tinham a possibilidade de fazer alguma diferença, mas a posição deles totalmente colada nas bolas do Dória, pouco se carcando para a liberdade das pessoas. O mamãe falei querendo parar a festa porque tá fazendo festa na pandemia. Ah, puta que pariu, cara. Acabou. Eu prefiro o Boulos. O Boulos pelo menos é honesto. Fala, sou de esquerda, vou invadir casa mesmo, foda-se. Pelo menos é honesto. Não fica nessa brincadeirinha de... Ah, mas eu sou liberal. Eu sou a favor do liberalismo. Ah, não, mas não pode sair de casa não, tem que usar máscara. Ah, porra, vai se ferrar, cacete. Bom, e o último assunto é um assunto que tem muito pouco a ver com o libertarianismo, mas é um assunto que eu gosto muito, então eu vou falar. Vocês sabem que eu sou engenheiro de materiais, né? Eu me formei em engenharia de materiais na UFRJ nos últimos anos do milênio passado. 1990 e brau, 95, 97, não lembro direito. Bom, engenharia de materiais sempre teve uma... Na época que eu estudava isso, que eu estava fazendo faculdade, sempre teve uma pesquisa muito forte pela questão de materiais supercondutores. São coisas revolucionárias mesmo, né? Vocês sabem que qualquer material que você pegue, qualquer metal que você pegue, quando você abaixa a temperatura do metal, ou do material, qualquer material também, um semicondutor, por exemplo, quando você abaixa a temperatura, a resistência elétrica desse material, ela diminui com a temperatura. Isso é normal, é esperado, coisa e tal. Mas quando os pesquisadores começaram a fazer esse tipo de teste a temperaturas muito baixas, tipo 4 graus Kelvin, 3 graus Kelvin, ou seja, menos 270 e tantos graus centígrados, né? Eles perceberam um negócio curioso, que do nada a resistência elétrica vira zero. O material supercondutor não é um material que tenha uma resistência muito baixa. Ele tem zero resistência. Ele entra numa situação quântica qualquer ali que simplesmente o elétron ele passa pelo material com zero resistência. E isso tem um sem número de aplicações, desde a transmissão de energia por longas distâncias, sem perder nada com a resistência elétrica. Vocês sabem, mesmo esses cabos de alumínio, cobre, próprios para transmitir energia elétrica, eles têm alguma resistência, uma resistência baixa, mas tem alguma. Isso significa que tem alguma queda na energia transportada, que no final das contas é significativo. Se houvesse zero perda de energia, isso é uma maravilha, se pouparia muito dinheiro. E então esses materiais são conhecidos há muito tempo já, desde a década de 1960. Mas a questão é que eles só funcionam a temperaturas extremamente baixas. Tem uma outra aplicação também que é a levitação, né? Levitação magnética. Você consegue fazer um ímã levitar em cima dele gastando zero energia. Isso é uma maravilha para, por exemplo, aqueles trens que andam em cima de trilhos. Você faz um trilho magnético com supercondutores e de repente você tem um trem que tem zero de atrito nas rodas. Olha que maravilha, você economiza uma fortuna de energia elétrica com isso. De novo, qual o problema disso tudo? É que os materiais que se conhecem, que são supercondutores, eles só se tornam supercondutores a temperaturas extremamente baixas. Você precisa usar nitrogênio líquido, hélio líquido até, para resfriar o material, para ele se tornar supercondutor. E aí o que acontece? Acaba ficando mais caro
do que o metal normal, porque a energia que você gastaria para resfriar um material até menos 270 graus acaba sendo muito mais energia do que você perderia nas outras coisas. Então, assim, não tem vantagem real até aqui. Tem algumas aplicações por aí, mas a maior parte das coisas que é feita com supercondutores ainda é laboratório. E, bom, semana passada foi publicado um paper. Só a história, né? Ao longo do tempo o pessoal começou a pesquisar materiais que são supercondutores a temperaturas cada vez maiores. Então, os primeiros eram só lá em menos 270. Aí depois você já tem uns a 150. Já tinha menos 27. Que já é uma temperatura, assim, relativamente fácil de chegar. Você ainda precisa de refrigeração, mas já não é uma super refrigeração super potente. Menos 27 graus. Bom, o detalhe semana passada, pesquisadores da Inglaterra divulgaram o primeiro material que é supercondutor à temperatura ambiente, a 15 graus centígrados. Ainda não ajudaria aqui no Brasil, né? 15 graus aqui no Rio de Janeiro, nem no inverno, meu filho. Mas, em alguns lugares do mundo, fatalmente, isso já poderia ser usado. Por exemplo, você construiria um trilho para um trem com esse material e o trem não teria atrito nesse trilho. E se a temperatura não passar de 15 graus, acabou, não precisa fazer mais nada, é só fazer o trilho naquele material e acabou a história. Bom, não é tão molezinha assim, tá? Porque embora ele seja supercondutor à temperatura ambiente, ele requer, se não me engano, 25 mil pascals ou 25 mil atmosferas de pressão para se tornar supercondutor. Então, assim, a temperatura pode ser a temperatura ambiente, mas ele tem que estar pressurizado, o que de novo gera problemas, porque você manter o material pressurizado é complicado. Mas veja, resolver o problema da pressão é tipicamente mais simples do que resolver o problema da temperatura, porque a temperatura você perde sempre calor para o ambiente. A pressão, em tese, se você desenvolver um invólucro que mantém aquela pressão, você consegue por um tempo muito maior. Ainda é coisa de laboratório, tá? Ainda não é alguma coisa que já esteja pronta para ser usada por aí. Mas sem dúvida alguma parece cada vez mais fácil, cada vez mais provável a existência de materiais supercondutores à temperatura ambiente. E isso vai ser uma revolução enorme, vai ser realmente alguma coisa. Eu acho que isso e a fusão a frio seriam duas coisas que, se descobertas, simplesmente iriam revolucionar a porra toda no que tange a energia, né? De repente, a nossa necessidade de energia realmente seria muito menor. Ou seja, é aquilo que eu falo. O que vai resolver os problemas que a gente tem de meio ambiente, aquecimento global e coisa e tal, é tecnologia. Esse papo de vamos nos dar as mãos e gastar menos gás carbônico, isso nunca funcionou na história, nunca vai funcionar. É só desculpa de político para explorar você com regras aleatórias. No final das contas, o que vai fazer diferença é isso. Mais dia, menos dia, sai aí a versão final desse troço. Só uma curiosidade, eu sei que não tem muito a ver com o nosso papo. Mas é isso aí, grande abraço, pessoal, até a próxima.